Graças e paz, irmãos, nós vamos fazer esse vídeo aqui, não muito longo, sobre a lição número 12, já que nós não teremos a escola dominical devido ao risco da pandemia, né, que é conhecido já de todos nós. Então eu vou fazer esse vídeo aqui, tá? Eu vou ser o cobaia, né, primeiramente. É sobre a lição número 12 da nossa escola dominical, cujo título é Os Mistérios dos Atos de Deus. É um tema muito importante, né? Um tema profundo, e que certamente nós não entendemos os mistérios dos atos de Deus. Eu não entendo, eu gostaria de entender, mas não entendo. É lógico que algumas coisas Deus nos permite saber, outras coisas ficam na nossa imaginação, na nossa curiosidade, e a gente vai, à medida que o tempo vai passando, nós aprendemos outras coisas, passamos a entender umas, outras não. Mas o fato é que na própria Bíblia a gente vê homens de Deus que não entenderam os mistérios dos atos de Deus. Por exemplo, e vou falar um pouquinho mais adiante, lá no Salmo 73, Asaf, né? Asaf teve uma grande dúvida. Os irmãos leiam o Salmo 73, vejam que Asaf teve uma grande dúvida quando ele viu que o ímpio enriquecia e o justo permanecia pobre. Isso mexeu sobremaneira com ele. Então, os mistérios dos atos de Deus a gente não entende, né? Está além da nossa compreensão, porque Deus está no alto da sua grandeza, da sua santidade, da sua sabedoria, e nós estamos aqui com a nossa natureza pecaminosa que todo dia batalha contra as coisas do Espírito e muitas vezes coloca uma venda nos nossos olhos e nós não compreendemos entender as coisas de Deus. Por isso que muitas vezes batemos cabeça aqui ou ali, mas o fato é que precisamos estar nos pés do Senhor, pedindo sabedoria, que certamente o Espírito dele nos esclarece. Não em tudo, mas em muitas coisas sim. Então, a nossa lição é de número 12, que tem como fundamento os capítulos de 7 a 12 de Eclesiastes. E eu vou ler aqui alguns textos do capítulo 9 para os irmãos, aonde está baseado a nossa lição. Então, primeiramente, eu vou ler aqui no capítulo 9 alguns textos aqui que eu marquei, tá bom? Não vou ler todo o capítulo, até para não ficar muito longo o nosso vídeo. Eu sei que se esse vídeo for muito longo, os irmãos também não irão assistir. Então vamos ler só alguns versículos aqui. Então, 9 versículo 2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Tudo acontece a todos. Agora versículo 10 em diante. Tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, pois na sepultura para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vi algo debaixo do sol. Não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e a sorte ocorrem a todos. Além do mais, o homem não sabe a sua hora. Seria tão bom, né, se nós soubéssemos a nossa hora, soubéssemos o nosso dia de partir. Enfim, na verdade, nós não sabemos nem o dia de amanhã, né? Nem daqui a 5 minutos nós temos conhecimento. Então, como os peixes que se pescam com a rede cruel, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando este cai de repente sobre eles. Lembram da história
de Noé, né? Quando Jesus cita lá no capítulo 25, lá de Mateus, que eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, e todos pereceram. Então eles não sabiam a sua hora, né? Assim como nós não sabemos. Continuando aqui no versículo 13, o sábio Salomão também viu algo que chamou a sua atenção. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que me pareceu grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou e levantou contra ela grandes tranqueiras. Ora, vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, mas ninguém se lembrou mais daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força. Mas a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Então, os irmãos, vejam que coisa interessante, né? A sabedoria, ela vale mais do que as armas de guerra. Por exemplo, nos dias turbulentos que nós estamos vivendo, é óbvio que nós precisamos ter sabedoria, é óbvio que nós precisamos de decisões sábias, porque os dias são maus, os dias são complicados, e sem sabedoria nós na verdade fazemos grandes estragos. Precisamos dela na nossa vida todos os dias. Então, voltando aqui ao título da nossa lição, os mistérios dos atos de Deus. Ora, se alguém chegasse para você e perguntasse: você entende os atos de Deus? Você entende os mistérios dos atos de Deus? Se alguém perguntasse para mim, a minha resposta seria: não, eu não entendo. Gostaria de entender, mas não entendo. Entendo até onde Deus permite que eu compreenda, que eu entenda, mas além disso, Ele não me permite saber. É claro que, à medida que nós crescemos em Deus, a nossa fé é alicerçada, a nossa vida espiritual é estruturada, nós passamos a entender mais as coisas de Deus. Os mistérios de Deus, Ele nos revela à medida que nós buscamos crescer nele, buscamos comunhão com Ele, mas enquanto ainda somos meninos, é claro que nos falta muita compreensão. E isso muitas vezes nos perturba, né? Por quê? Nos perturba porque justamente por não entender. E nós queremos muitas vezes que as coisas aconteçam como nós pensamos, como nós imaginamos. E nós sabemos muito bem que Deus não permite que tais coisas aconteçam. Deus não permite que as coisas aconteçam conforme eu imagino, conforme eu acho que deva ser. Não. Em tudo, Deus tem um propósito. Inclusive, esse momento que nós estamos passando requer muita reflexão, né? E muita gente pode estar em dúvida. Por que Deus permite que tais coisas aconteçam? Que tantas pessoas morram? Que tantas pessoas percam sua vida com esse vírus? Bom, eu sempre digo o seguinte, olha, em tudo Deus tem um propósito, em tudo. Eu não compreendo, eu não entendo, mas eu sei que em tudo Deus tem um propósito. E Deus, com certeza, Ele vai realizando o seu juízo contra os pecados, os nossos pecados, contra os perversos, né? Enfim, contra o pecado da raça humana. Deus vai realizando o seu juízo todos os dias. E está escrito na palavra do Senhor, que os irmãos conhecem muito bem, todas as coisas que estão previstas para o princípio das dores, né? Não resta dúvida que este momento que nós estamos vivendo é um destes momentos. Quanto a isso, não tenho dúvida. Então ele começa aqui no versículo, no início da nossa lição, ele diz que lidar com a questão dos mistérios de Deus é difícil para nós, já citei, é muito difícil. As mesmas coisas sucedem aos justos e aos injustos, né? Olhando de maneira lógica para nós, qual seria interessante aqui? Sempre as coisas boas, nada de mal aconteceria, nada de dificuldade poderia acontecer
aos justos, né? Essa é a nossa interpretação, ou a melhor forma da gente enxergar na nossa lógica. Mas como nós estamos aqui nesse mundo, estamos sujeitos às mesmas dificuldades que as demais pessoas estão sujeitos, né? Por exemplo, as enfermidades, elas assolam a todos. Elas não assolam somente aqueles que são salvos, aqueles que são crentes. Não, aqueles que são justos, as pessoas boas. As enfermidades, elas assolam a todos. O desemprego assola a todos. E assim por diante. Então por quê? Porque estamos todos aqui nessa terra vivendo debaixo de uma mesma condição, independente de ser crente ou de não ser crente, de ser honesto, de ser desonesto. Estamos aqui vivendo debaixo de uma mesma condição, né? Por isso que as coisas acontecem a todos. E isso nos inquieta. Isso nos inquieta. Eu citei logo no início, e começamos aqui o nosso vídeo, a questão de Asaf, né? Diz lá o Salmo 73, que Asaf ficou inquieto. Eu até fiz esse comentário também na classe dos jovens. Asaf ficou inquieto porque ele via que os homens perversos e maus, a eles não sucedia as mesmas coisas que sucediam com os demais homens. Pelo contrário, os perversos viviam de maneira segura, né? Com suas riquezas, com sua vida de luxo e tudo mais. E aquilo perturbou a ele de tal maneira, diz lá o texto do Salmo 73, que ele quase se desviou. Mas aí ele foi ao templo do Senhor e lá Deus mostrou qual era o fim de um e qual era o fim de outro, qual era o fim dos perversos e qual era o fim do justo, mesmo ambos passando por situações diferentes aqui. Aquilo perturbou Asaf, e quando ele chegou na casa do Senhor, no templo de Deus, ele entendeu essas coisas, ele entendeu essa diferença. Então, nós devemos buscar em Deus compreensão e pedir a Deus fé. Para aqui, nós vamos conviver com essa situação, ou com essas situações, todos os dias da nossa vida, né? Enquanto aqui estivermos. E Jesus disse que no mundo tereis aflição, ou aflições, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Todos nós passamos por dificuldade. Agora, como seria bom, né, se a nossa mente fosse capaz de entender os mistérios de Deus? A primeira coisa que ia acontecer é o seguinte: nós íamos sofrer menos, nós íamos ter menos dúvidas ou nenhuma dúvida, nós faríamos menos questionamentos, né? Porque teríamos compreensão daquilo que Deus faz. Mas nós, como não temos, então nós sofremos por causa disso, né? Ficamos inquietos, assim como ficou Asaf. Agora, o interessante é que ainda no mesmo capítulo aqui, começa no capítulo 7, o Salomão, o pregador, ele começa dizendo o seguinte: que é melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa. Mas por que ele faz essa comparação? Ele diz que lá na casa onde há luto, nós vemos o fim de todos os homens. E de fato é isso. Mas aqui na lição, no primeiro ponto, ele diz assim: estaria o pregador exaltando o sofrimento, sendo masoquista? E o próprio autor aqui da lição ele responde: de maneira nenhuma. Mas é importante saber que o sofrimento faz parte da vida humana. Infelizmente, há pessoas que não aceitam essa realidade. Ok? Sim, há pessoas que não aceitam essa realidade. Acham que por que Deus permite as coisas? Porque onde estava Deus quando as coisas aconteceram? Bom, tempo atrás circulou um vídeo na internet, não sei se é verdade ou não. A filha de um pregador respondia a essa pergunta. Ela dizia: olha, Deus permanece no mesmo lugar, sendo Deus. E assim é verdade. Quando todas as coisas em nosso redor estão em tormentas, né? Quando nós estamos nas grandes tormentas da vida, Deus permanece sendo Deus. Deus continua sendo Deus, soberano, Senhor de todas as coisas. Nós é que não aceitamos essas coisas, não aceitamos que o sofrimento faz parte da nossa vida aqui. É lógico, e que ninguém quer sofrer. Ninguém quer sofrer. Todos nós queremos viver uma vida de felicidade, de uma vida completa, uma vida plena. Agora, o fato é que essa vida plena, essa vida completa, nós só teremos na glória.
Aqui não teremos essa vida plena de forma nenhuma. Sempre a nossa vida estará incompleta, sempre estará em falta, né? Mas Deus, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza nos momentos difíceis e que nós não entendemos. E aqui na lição, ele diz que a sabedoria está em aprender a viver com os antagonismos da vida. O que seria uma situação antagônica, ou os antagonismos da vida, né? Veja, nós pregamos a um Deus que cura, nós pregamos a um Deus que é soberano, nós pregamos a um Deus que pode todas as coisas, e mesmo assim, nós nos vemos em situações complicadas. Aí nós, meu Deus, Tu não és Deus que faz todas as coisas, Tu não és Deus todo-poderoso, Deus que pode tudo, por que estou passando por tais coisas? Então, isso é uma situação antagônica. Nós pregamos um Deus poderoso, mas passamos por sofrimento, né? Deus não deixa de ser poderoso por isso, de forma alguma, mas aqui, através do sofrimento, Deus também aperfeiçoa a nossa vida com Ele. Através do sofrimento, Deus também trabalha em os nossos corações. Veja, por exemplo, que Deus trabalhou grandemente na vida do rei Ezequias, através daquela enfermidade que ele teve. Ele teve aquela enfermidade e o profeta chegou a ele e disse: olha, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás, né? E não, certamente morrerás. Mas aí o que é que ele fez? Ezequias, ao ouvir aquela sentença, ele virou, e o profeta saiu, né? O profeta Isaías foi embora. Ezequias virou o seu rosto, a sua face para a parede, começou a chorar e a clamar o nome do Senhor. O que aconteceu? O profeta retornou e transmitiu para ele a mensagem de Deus, que Deus havia acrescentado a ele 15 anos de vida. Eu não quero me referir ao fato de Deus ter acrescentado a ele os 15 anos de vida, mas eu quero me referir ao fato de que ele cresceu no sofrimento. Ele cresceu no sofrimento, né? Então, o sofrimento tem esse papel também. Através dele, ele é um instrumento que Deus utiliza para tratar do nosso coração muitas vezes, né? E quantas pessoas ruins que nós conhecemos, eu mesmo conheço algumas, mas que Deus trabalhou através da enfermidade. Então, uma situação antagônica é exatamente isso, né? Embaixo, na sequência aqui dos tópicos da lição, tem agora os mistérios da vontade de Deus. Então, a vontade ou a santidade é a nossa meta. A obediência é o nosso caminho. Não temos como entender os mistérios da vontade de Deus para o nosso viver. Não temos, já destaquei isso aqui. Mas temos como aceitar o seu imenso amor, em especial por aqueles que escolhem viver o seu caminho. Essa é a diferença no viver, né? É nós escolhermos viver o caminho que o Senhor tem nos proposto. Isso faz toda a diferença. Mais à frente, o escritor continua dizendo aqui: difícil para nós também perceber que nem sempre aquele que possui melhor qualificação será bem sucedido, né? Isso aqui está fundamentado exatamente lá no capítulo 9, quando ele diz que não é dos ligeiros o prêmio, não é dos que correm muito. E eu faço referência também a uma palavra muito edificante que foi dita por Ana, aquela mulher tão especial lá de 1 Samuel. Ela disse uma palavra maravilhosa lá no capítulo 2. Ela diz que o homem não prevalece pela força. Ora, isso é uma coisa assim, para nós parece lógico que aquele que tem muita força prevaleça, aquele que tem muito poder prevaleça. Mas a palavra de Deus deixa essa lição, que o homem não prevalece pela força. E o escritor aqui, Salomão, ele diz que nem sempre, lá no capítulo 9, né, aquele não é do que corre muito, o prêmio não é do que corre muito. E o escritor aqui diz que é difícil também perceber que nem sempre é daquele que possui melhor qualificação, nem sempre aquele que possui melhor qualificação será bem sucedido. E a gente também tem esses exemplos no nosso dia a dia. Nós também temos esses exemplos no dia a dia, né? Pessoas que têm excelentes diplomas, excelentes qualificações, mas muitas vezes estão sofrendo com desemprego. O fato é que Deus
ele tem um propósito para cada um. E que Deus, ele conduz sim a vida dos homens, mesmo que não venhamos a entender em determinados momentos. Mas ele é quem conduz a vida dos homens. E o escritor continua aqui citando Eclesiastes, né? Não é dos fortes a vitória, não é dos que correm melhor. Não. Este também é um mistério. Isso às vezes nos intriga. Sim. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam, como eu já citei antes, conforme nós pensamos, mas isso são coisas que somente a Deus pertencem. E diz aqui o escritor: como cristãos, sabemos que não dependemos das coisas que acontecem em nosso viver, porque nossa confiança está na providência amorosa de Deus. Confiamos no Senhor para nos guiar e nos ajudar, porque Ele é o nosso Deus. Agora, uma pergunta: você é daquele tipo de irmão que fica chateado com Deus porque as coisas não acontecem conforme você pensa ou conforme você gostaria que acontecesse? Você é daquele cristão? Não tem pessoas que pensam assim, né? Há muitos cristãos que pensam assim: olha, se tal coisa não acontecer, se Deus não fizer tais coisas, eu não vou mais à igreja, eu vou deixar de ser crente. Eu já ouvi pessoas falarem assim, mas eu quero dizer que isso é uma grande bobagem. Isso é uma grande bobagem. Sabe por quê? Porque Deus vai continuar fazendo as coisas segundo os santos propósitos dele. E nós, falhos e pecadores, vamos continuar com as nossas queixas, com as nossas falhas e com as nossas dificuldades. Mas Deus continuará sendo Deus, fazendo tudo como lhe apraz. E nada ele vai mudar nesse sentido, nada, porque ele é Deus. O terceiro ponto aqui da lição, o escritor aborda a questão da excelência da sabedoria. E aí, eu volto lá no texto de Eclesiastes, na situação daquela cidade, daquela pequena cidade que é citada aí no capítulo 9, onde ele diz que havia uma cidade, uma pequena cidade, e que havia poucos homens naquela cidade. Porém, havia algo precioso ali, né? Havia um sábio, um homem sábio, um velho sábio, porém ele era pobre. E aquela cidade, ela foi cercada por um grande exército, porém ela tinha poucos homens, né? Era impossível se defender. Mas havia algo importante ali, que era um homem, um velho sábio. O que é que ele fez? Com a sua sabedoria, ele conseguiu livrar aquela cidade de ser invadida pelo grande exército. Então veja, aí ele conclui, no capítulo 9, versículo 18, ele diz que melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens, né? Isso é verdade. Então, a sabedoria, ou a palavra sábia, ela nos livra de muitas situações desastrosas que nós muitas vezes podemos entrar, né? Com sabedoria, nós nos livramos dessas situações. Que há muitas situações nós agimos com o ímpeto da nossa natureza pecaminosa, nós queremos agir pela força. Não, se acontecer tal coisa comigo, né, eu faço isso, eu faço aquilo. Já ouvi muita gente dizer isso, inclusive irmão falar isso. Tempo atrás eu ouvi um irmão dizer o seguinte, que ele estava no trabalho e alguém o perturbou, né? Ele presenciou uma certa pessoa perturbando alguém, e o irmão citou para nós o seguinte, que se aquilo fosse com ele, ele brigava com a pessoa o dia todo, ou o dia todinho, conforme as palavras dele. E veja que isso é uma tremenda falta de sabedoria. Nós podemos imaginar um cristão, um servo de Deus, saindo nos tapas com alguém na rua? Para mim, pessoalmente, isso é inimaginável. Não podemos imaginar isso de forma nenhuma. Com a sabedoria é que nós vamos resolver as questões da vida, com sabedoria. E muitas vezes a falta exatamente desse dom precioso da sabedoria é que nos coloca em enrascada, em situações complicadas. Inclusive, eu cito aqui também a questão do rei Josias, né, que é bem conhecido. Foi um dos maiores reis que teve Israel depois de Davi, né, e já no final do reino de Judá, Josias foi um grande homem de Deus que restaurou o templo, que restaurou a lei, né, em Israel, a prática judaica, enfim, foi um grande homem de Deus. Mas um dia aconteceu que subiu para lutar
ou para guerrear contra o rei da Assíria, o faraó do Egito, né? Faraó Neco subiu para pelejar contra o rei da Assíria. Isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 36, a partir do versículo 20. E Josias, sabendo disso, o que é que ele fez? Ele foi ao encontro do rei do Egito para pelejar contra ele. Mas acontece que estava faltando naquele momento sabedoria ao rei Josias. E Faraó disse a Josias: olha, não é contra ti que eu venho, é contra aquele que me tem feito guerra. E disse mais: guarda-te de te opores a mim, porque eu estou indo com o mandado de Deus. Veja que coisa incrível. Mas Josias não aceitou essas palavras. Diz lá o texto que aquelas palavras vinham de Deus, mas Josias não deu ouvido. O que aconteceu? Josias foi pelejar contra o faraó a si mesmo, contra o faraó Neco a si mesmo. O que aconteceu? Os atiradores de flechas, né, do rei atiraram suas flechas, feriram ao rei Josias, e ele retornou para a cidade de Jerusalém ferido, e lá ele morreu. Por quê? Porque ele não agiu com sabedoria, ele não foi sábio, ele não deu ouvido à mensagem de Deus, né? Talvez ele tenha se achado demais, tenha se achado: olha, eu sou o rei de Israel, como pode haver a palavra de Deus com o faraó do Egito, com um homem incrédulo, vamos dizer assim, com um gentio? Talvez a soberba tenha tomado conta do seu coração naquele momento, ele pagou com a vida. Então, a sabedoria naquele momento teria livrado a ele da morte, que seria muito mais importante do que as armas de guerra, porque os seus carros e cavaleiros para ele não valeu nada naquele momento, porque na verdade ele deixou de ouvir a voz de Deus. Então precisamos tomar cuidado, pedir sempre graça a Deus para, em momentos difíceis, agir com sabedoria, porque isso fará toda a diferença. E é preciso também destacar que nós estamos cercados de pessoas sempre observando as nossas atitudes. E tudo aquilo que nós fazemos, elas estão observando tudo, né? Em muitos momentos elas nos elogiam, sim, e em muitos momentos nos criticam, às vezes com razão, às vezes sem razão, mas o fato é que estão sempre nos observando. Então, como servo de Deus, como cristãos que somos, devemos buscar em Deus sabedoria para agir nos momentos difíceis, né? E ter aquela palavra temperada que fará toda a diferença no momento de crise, no momento de confusão. Há pessoas que se metem em situações embaraçosas exatamente porque lhe falta a eles sabedoria, falta a eles calma, equilíbrio, né? Porque eu sempre digo o seguinte: olha, o homem calmo, ele pensa melhor. O homem calmo pensa melhor. Resolver as coisas com nervosismo nunca dá certo, porque no momento do nervosismo nós não conseguimos pensar. Então, com calma, com paciência, nós resolvemos as coisas muito melhor, ou em condições muito melhores. Então, a sabedoria vale mais do que as armas de guerra. E finalizando aqui, o último tópico aqui da lição, ele fala que nós precisamos tirar proveito do tempo, do ciclo da nossa vida, e na hora oportuna. Sim, né? Isso aqui se refere exatamente a nós não desperdiçarmos o tempo, porque muitas vezes nós perdemos tempo com besteira, com bobagem, e no final das contas elas não servem para nada. E ele cita aqui, nesse tópico, e já também finalizando, o capítulo 11 e o versículo 12, né? O que ele diz aqui? Capítulo 11, versículo... Aliás, na verdade não é. Mas eu quero... É uma outra situação aqui. Então, nós precisamos sim tirar proveito em cada momento, né? Remindo o tempo, como diz o apóstolo Paulo, porque os dias são maus. Então nós precisamos sim tirar proveito de cada momento, não perder tempo com bobagem. Às vezes a gente fica envolvido com tantas coisas fúteis que o tempo passa e nós olhamos para trás, nada fizemos. É melhor aproveitar da melhor maneira que Deus tem nos dado, não desperdiçar tempo com besteira, com bobagem que não leva a nada, mas aproveitar o tempo para viver bem, para crescer na fé, crescer em amizade, crescer em camaradagem, né, com aqueles que estão em volta de nós, e louvar
ao nome do Senhor e agradecer a Deus pela vida que Ele tem nos dado. Então, o título da lição é esse, né? Os mistérios dos atos de Deus. Nós poderíamos levar para vários pontos, né? Mas assim ficaria chato fugir da lição. Eu estaria lendo um título, mas falando de algo que não está na lição. Ele trata nesse sentido de nós não entendemos tudo, é verdade, ficamos nos questionando, mas no final das contas a resposta está em Deus. E a melhor coisa é depositar a fé e a esperança em Deus, porque Ele sabe todas as coisas. Deus, Ele faz tudo certo, nós é que não entendemos. E incrível que muitas vezes, buscando entender o que Deus faz, nós arrumamos mais confusão ainda, né? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Que os irmãos possam aproveitar essa lição, estudo em casa. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, mande um WhatsApp e nós estamos aqui para isso. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.